Programa Salto Alto. Oferecimento Anuar Cosméticos. It's a celebration. Olá, começa agora mais um programa Salto Alto, um programa delicioso que só eu e você que sabe disso. Hoje vamos ter beleza, vamos falar de paraquedismo. Que bom você ficar comigo e eu volto já já. It's a celebration. Olá, começa agora mais o programa Salto Alto e não tem momento mais delicioso para mim do que voltar a estar pertinho de você. E claro, e para isso a gente sempre traz grandes assuntos impactantes, histórias maravilhosas para você ficar comigo sentadinho aí, ligadinho em tudo que acontece. E começando o programa de hoje, eu vou começar com uma história belíssima, retornando o sucesso, porque esse rapaz já foi entrevistado aqui no programa do Toninho Lima e realmente me deu um ibope maravilhoso. Estamos falando dele, Márcio Morandi, que tem uma história muito impactante, maravilhosa, de amor com o paraquedismo, né? Não é só de paraquedas que a gente está falando. A gente está falando de essência, a gente está falando de paixão e audácia. Isso tudo se reúne num só homem que realmente tem um assunto muito legal. Tudo bom, Marco? Muito bem, obrigado. É uma grande satisfação e uma honra novamente estar aqui no seu programa. Olha, você sabe que há algum tempo atrás você esteve aqui no meu programa e a gente mostrou realmente esse esporte que eu não gosto de chamar de radical, porque por mais desafios que existam nesse esporte, eu acho ele tão maravilhoso, porque a gente aprende tanto com ele, que eu resolvi convidá-lo, por pedido até do público, gente que se interessa em saber mais sobre paraquedismo, e você está ganhando o mundo, Márcio Morandi, cruzando fronteiras por esses desafios, que só traz realizações maravilhosas, né, Marco? Não, realmente, Toninho, eu me sinto privilegiado de poder realizar isso. É um projeto que começou com a minha paixão pelo paraquedismo. Já são 4 anos. Esse projeto é intitulado Vivendo um Sonho Quando o Céu Não é o Limite, onde eu tive a oportunidade de visitar e saltar 110 lugares diferentes ao redor de 25 países no mundo, né? Em alguns lugares, inclusive, com cenários simplesmente deslumbrantes, como foi o caso recente nos Alpes suíços, franceses. Muito gratificante. Agora, na verdade, você tem agora esse período que nós ficamos só observando, te acompanhando pelas redes sociais. Você teve pulos maravilhosos, você foi para a Rússia, você teve lugares assim que são fascinantes e deixa a gente de boca aberta. É uma grande realização, não só pelo feito dos saltos em si, porque as viagens elas agregam todo um contexto logístico de grande desafio. Recentemente agora completei a minha última viagem visitando e saltando na Europa Central, visitei a Rússia, é uma área de saltos que fica a 2 horas de Moscou. Depois parti para alguns países do leste europeu e realmente muito interessante, povos extremamente hospitaleiros, apesar da barreira linguística, que é um desafio, né? Agora, Marcos, olha, a história, o que mais me deixa assim maravilhado com a sua coragem, com a sua audácia por vencer esses desafios, é exatamente isso. O Marcos é o único que consegue realmente encarar esse desafio, de buscar esse desafio e de ser vitorioso. Eu não conheço outro homem, outro ser humano que tenha tido saltos maravilhosos em países e realmente até se torna impróprio para esse esporte, né? Na verdade, algumas das áreas de salto que eu tive o privilégio de realizar esses saltos não são necessariamente áreas de salto. Então são saltos que a gente intitula saltos de projeto. E eu tive que contar com todo um apoio logístico, principalmente em relação a alguns lugares, como eu mencionei agora há pouco, os Alpes suíços e franceses, em que vocês têm algumas das imagens, onde eu tive
tive que contar com o apoio de empresas de helicóptero. Agora, o mais interessante de tudo isso é que eu desenvolvo não só essa experiência que é extremamente gratificante no ponto de vista de realização, mas isso me dá a oportunidade, vivenciando diferentes cenários, como é o caso de áreas desérticas, próximo ao mar, próximo a montanhas, inclusive tendo saltado até a níveis abaixo do nível do mar. Ou seja, o esporte em si, ele representa um grande desafio porque nós lidamos com as características que são da natureza, que estão fora do nosso controle. E quanto mais exposição e experiência em diferentes cenários a gente tem em nossa formação, né, agregados aí uma capacitação técnica maior, que nos proporciona a segurança que todos almejamos na prática desse esporte, que incontestavelmente, apesar da belíssima plástica, é um esporte de alto risco. Agora, você fala belíssima plástica, esporte de alto risco, mas isso tudo para o paraquedismo. Nós temos aí 1000 formas de soltar de paraquedas, inclusive dentro do militarismo, mas eu quero que você me diga o seguinte: a realização de ser um paraquedista e com essa coragem e as buscas, o Marcos quando está no céu. É muito difícil até hoje, Toninho, não teve um ser humano que conseguiu expressar com precisão, retratar o que nós sentimos no ar. Mas a gente sempre se aproxima, né? Porque inclusive a reação das pessoas, ela varia muito. O importante da mensagem é que todos nós temos uma capacidade intrínseca. Nem todos estão dispostos a colocar isso em prática. Mas existem pessoas, como você bem colocou, que podem ser caracterizadas como mais audaciosas, que levam adiante essa capacidade. Eu diria hoje que quando a gente salta, a gente praticamente entra num portal, né? Num portal, inclusive espiritual, no meu ponto de vista, porque é uma das poucas atividades que o ser humano pode realizar que ele fica integralmente focado naquele momento. Agora, Marcos, fala um pouco mais dos seus saltos, nesse período que você teve fora do Brasil, o que mais te chamou a atenção, o que mais te deixou marcante, o que virou um parágrafo forte na sua história? Na verdade, cada salto para mim, Toninho, representa um evento de sucesso a partir do momento que, como eu já mencionei numa das últimas entrevistas que você fez comigo, a cada salto praticamente realizamos um plano de voo. E quando esse plano de voo é bem sucedido, pousamos, independente do estilo que for aplicado, existem mais de uma dezena de modalidades que se refere ao paraquedismo, a sensação de realização ela é plena. E uma das coisas que tem me ajudado bastante o fato de que eu sou licenciado pelos Estados Unidos, tenho diversas licenças, inclusive temporárias, porque em cada país existem pontualmente diferenças na gestão do esporte. Mas ao final, a conclusão que se chega, que é fantástico, que é brilhante, é que existem pessoas simples realizando feitos extraordinários, e muitas dessas pessoas demonstram na prática que quando juntamos grupos de pessoas bem intencionadas, capacitadas, focadas em cima de um objetivo, não existem barreiras para o ser humano. Inclusive, é o maior exemplo que eu conheço até hoje do potencial que todos nós temos de tornar a vida em sociedade melhor. Maravilhoso, porque na verdade você está realmente a cada lugar que você pisa conhecendo uma vida nova, né? Um tipo de vida nova. E aí eu falo, você soltou na Croácia, você soltou no México, e fala um pouquinho dos saltos, tecnicamente falando. Tecnicamente falando, eu hoje atuo em 3 estilos distintos. Um deles é o trabalho relativo, até mesmo em grandes formações, que é o mais tradicional. O segundo é o voo em todos os ângulos em torno do seu eixo, que é o free fly, onde eu consigo ultrapassar seguramente mais de 400 km por hora no ar, que é uma velocidade expressiva. E o outro é o speed fly, onde são velocidades mais extremas. O meu objetivo não é bater recordes, mas é me tornar cada vez um paraquedista mais consciente e qualificado. E, na verdade, já consegui atingir mais de
de 500 km no ar algumas vezes. Agora, Marcos, essa sua trajetória, você já disse que já está há 4 anos, não é isso? Sim, há 4 anos que eu retornei dentro desse contexto do paraquedismo esportivo, porque eu comecei lá atrás, eu fiquei muitas décadas parado quando eu fui militar. Olha, hoje aqui no Brasil, pelo que eu saiba, né, pelo que eu conheça, porque a gente procura pautas assim que revelam sonhos, coragem, audácia, que mostra pra gente que tudo a gente pode, basta confiar. O programa tem disso, né? Busca isso. No Brasil, só Marcos Morandi, né? O paraquedismo ele é universal em todos os aspectos. Em termos de paraquedistas no mundo, somos em torno apenas de 100 mil paraquedistas. Mas, como eu volto a frisar, a minha preocupação não é competir, não é atingir recordes. Naturalmente, eu venho adquirindo algumas marcas expressivas com relação a essas experiências, mas por uma questão pessoal. Mas assim como tem gente que entra nos barquinhos e viaja o mundo pelo mar, Marcos simplesmente não faz turismo só nos lugares, ele precisa pular, precisa saltar e ver tudo por cima, né, Marcos? Inclusive você fez um salto bem próximo a um lugar dos sonhos de muita gente, que é Veneza, né? Recentemente, nessa última Eurotrip, que eu assim chamo, antes de estar na Rússia e no leste europeu, Croácia, Eslovênia e Hungria, eu tive o prazer e a satisfação de visitar Veneza, e foi algo meio fora do contexto usual, porque eu acabei saltando bem próximo a Veneza, e um visual muito lindo, deslumbrante, e o contexto, né? Você se deslocar pelos canais de Veneza com um equipamento é algo meio que inusitado. Olha, a história é rica de muitos lugares, né? Porque o Marcos, para realmente chegar até o salto, passa por muitas coisas, também pela terra, né, Marcos? Até chegar lá, né? Isso é uma coisa interessante. Um dos objetivos da conclusão desse projeto é compilar todas essas experiências num livro e possivelmente num filme. Porque existe todo um contexto logístico por trás dos bastidores, né? Em relação a essas viagens. São viagens realmente desafiadoras. As áreas de salto normalmente não se encontram nos grandes centros. Eu sou obrigado a me deslocar, inclusive uma das viagens que eu fiz foi muito marcante. Foram 10 países na Europa numa viagem só, que durou em torno de 40 dias, onde eu tive a oportunidade de pegar modais diferentes, como Eurotúnel, né, ferry boat, para poder chegar até a Finlândia. Então, digamos assim, é uma conquista muito grande, porque eu sou obrigado, literalmente, a ter uma disciplina extremamente rigorosa nos procedimentos, coisa que normalmente as pessoas relaxam nas férias. Eu não posso desfrutar de um comportamento desse tipo, porque a própria logística ela me impõe um ritmo, né? Até porque você faz parte das atrações. Bom, mas o que eu quero dizer para você, Marcos, que o programa Salto Alto está aí a seu dispor e que eu sou fascinado, apaixonado por essa tua coragem. Eu acho que você é o único no Brasil. Marcos Morandi é ímpar. Isso tudo que você faz. Inclusive, o Marcos é um palestrante, né? Não, realmente, a minha origem profissional vem do mundo corporativo. Eu tenho aí uma longa trajetória em várias frentes de atividade, então hoje eu tenho uma visão tanto macro como microeconômica de diversos sistemas de trabalho. Isso foi uma das coisas que me ajudou bastante no senso crítico. Quando eu voltei ao paraquedismo nessa modalidade esportiva, eu fiquei literalmente encantado com tudo que envolve a prática desse fascinante esporte, que independe de status econômico, credo, religião ou ideologia política. Nos une realmente espiritualmente. E é um modelo de inspiração que eu considero ímpar. Maravilha. Marcos, agora que está terminando a nossa entrevista, a pessoa que está nos assistindo, se quiser um contato com você por e-mail, ou não sei, exatamente para uma palestra ou um bate-papo, para saber mais, tem essa possibilidade? Muito obrigado pela possibilidade de divulgar. Eu tenho um website que é muito fácil, paraquedismo.tv.
paraquedismo.tv. Lá existe todo uma síntese da minha trajetória e falando sobre o projeto. Marco, Deus te abençoe, foi um prazerzão estar contigo novamente e com certeza o programa Salto Alto Tony Lima vai estar ligadinho em você para saber tudo o que acontece nessa vida maravilhosa que você tem. Hein? Para mim é um grande prazer, uma satisfação ter você como interlocutor, inclusive uma honra. Muito obrigado. Gente, olha, salto alto, quando eu digo que é altitude, é isso aí, só que depende de atitude. E a atitude tá em você ficar aí, ó, sentadinho comigo até o final do programa.